Jesus. Sim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse nome que nós acabamos de cantar e que é poderoso, é por causa desse nome que nós estamos aqui. Que o Senhor venha sobre nós nessa noite o teu reino. E como foi cantado aqui, traz a sua luz sobre nós. Dissipa todas as trevas que há em nós. Vem incendiar o nosso coração. Vem trazer luz às nossas mentes e aos nossos corações. Vem trazer cura, vem trazer aquilo que o Senhor desejar conforme a sua vontade e o seu querer. Mas que seja feita a tua vontade no nosso meio. E em nome do Senhor Jesus, manifeste o teu poder em nós, Senhor. E que a tua palavra venha cumprir o seu propósito em cada coração, conforme o que o Senhor determinou sobre cada um de nós nessa noite. Que o Senhor leve cativo as nossas mentes, em obediência à tua palavra. Mas que também o Senhor liberte aqueles que são cativos, por causa do pecado e por causa de qualquer maldição. Pelo teu nome, e por teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. E mais um aplauso ao Senhor. Boa noite, pode se sentar, sejam todos bem-vindos. Uma mensagem dessa noite, da semana que vem também. Uma mensagem que há muito tempo eu tenho guardado no meu coração, Deus tem falado comigo. Eu até gravei alguns vídeos e foi ao ar nessa semana no YouTube. Apenas uma breve reflexão sobre isso. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre a cruz, vai falar um pouquinho mais sobre a cruz. O subtítulo, não se escandalize, né? O subtítulo é A Cruz, uma maldição, um escândalo. E você vai entender no decorrer da palavra por que eu dei esse subtítulo. E tem tudo a ver com o que a gente precisa entender sobre a mensagem da cruz. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas. O que temos ali? Uma cruz, né? Uma foto de uma cruz. E ela se encontra onde existe a cristandade, né? Onde existem cristãos, logo você vai encontrar cruzes. Mas o que esta foto te faz lembrar? Uma reflexão. Reflita consigo mesmo essas perguntas. O que a cruz representa para você? Talvez o mais difícil das respostas, como você entende a mensagem da cruz? Será que você entende a mensagem da cruz conforme a tradição nos ensina, ou conforme as várias formas que são ministradas acerca disso? Será que nós estamos transformando a cruz em um objeto valioso, de um símbolo religioso simplesmente, representando uma crença, uma fé, ou simplesmente até um objeto de adoração? Ou será realmente que o entendimento da mensagem da cruz já entrou no nosso coração, e se já entrou no nosso coração, já promoveu a transformação, a mudança que o Senhor deseja que aconteça nas nossas vidas? Será que essa cruz e o que ela representa já fez o seu reino, o reino de Deus, se encontrar com as nossas vidas e trazer essa libertação e essa novidade de vida? Será que isso já aconteceu em cada um de nós? E é sobre isso que a gente vai falar hoje e vai falar no domingo que vem. Antes eu gostaria de ler o texto de 1 Coríntios. Havia uma divisão na igreja e Paulo escreve à igreja de Corinto sobre isso tudo. Uma igreja muito espiritual, uma igreja que talvez, se existisse hoje, seria uma das bambambãs, tão espiritual que era, uma igreja que, segundo Paulo, aqueles dons todos existiam naquela igreja do Espírito Santo, mas uma igreja que estava dividida. E a cruz também fala sobre unidade. E Paulo inicia a sua repreensão sobre aquela igreja, falando da mensagem da cruz, sobre aquilo que ele veio trazer para aquela igreja, sobre a mensagem que originou aquela igreja, o evangelho sendo pregado na íntegra por ele e fez com que aquela igreja existisse, aquele lugar de adoração, aquela reunião dos irmãos acontecesse e existisse.
Eu estou lá no versículo, vou ler o versículo 17 e 18, nesse primeiro momento, que está dizendo assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Eu vou ler novamente, mas agora eu vou tirar algumas coisas e vou grifar ali para a gente entender novamente. Diz assim: pois Cristo me enviou para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Por que eu tirei a ideia de batizar? Porque Paulo está ali usando essa ideia para identificar já uma primeira divisão. Algumas pessoas tinham sido batizadas por Paulo e outras não tinham sido batizadas por Paulo. E algumas pessoas, talvez naquela igreja, creio eu, estavam acreditando que por não terem sido batizadas por Paulo, Paulo não tinha autoridade sobre a vida delas para ensinar. E outras pessoas tinham autoridade. Então a igreja estava dividida pelo menos em 4 grupos. E eu usei a ideia de que Paulo também, dentro da mensagem de hoje, a ideia de que Paulo foi enviado por Cristo simplesmente para cumprir uma missão de pregar o Evangelho e a mensagem da cruz. E essa ideia da cruz esvaziada, por favor, não se enganem, né? Não, talvez alguma vez você já tenha ouvido alguma ideia sobre isso, né? Lá na sua igreja tem uma cruz vazia, né? Já existe essa ideia absurda e não tem nada a ver com isso. Essa palavra esvaziada no original, no sentido da cultura que Paulo pertencia, significa a cruz perde o sentido. Se você não prega o Evangelho, a mensagem da cruz perde todo o sentido. Ela não tem sentido nenhum. Você está fazendo algo, falar de cruz não tem significado nenhum para quem está ouvindo, se o Evangelho não é pregado da maneira correta. E se a cruz não é direcionada, a mensagem da cruz não é direcionada da maneira correta. E aí, se acontece isso, existe uma coisa vã, né? Se é pregado por sabedoria humana, em muitos evangelhos hoje, novos evangelhos que surgem na igreja brasileira a cada semana, a cada igreja que se cria, muitas vezes se cria um evangelho novo, e muitos deles pregados por muita sabedoria humana, né? Até tem uma ciência entrando agora com pregações, né? E essa ideia já tornou a cruz vazia há muito tempo nesses lugares, queridos, porque o Evangelho não é pregado. É pregado tantas outras coisas, autoajuda e muitas outras coisas que na verdade não são o Evangelho. Pregado coisas que para conquistar coisas nesse mundo, uma vida de conquistas nesse mundo. E parece que a igreja se tornou uma forma de fazer com que as pessoas mentalizem isso e criem ferramentas para conquistas desse mundo, mas o Evangelho não tem nada a ver com isso. Infelizmente, isso está acontecendo e muito. E quando acontece isso, a mensagem da cruz está sendo esvaziada nesses lugares. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então grifem bem essa ideia de poder de Deus, porque esse é o sentido que a gente vai chegar no final. Não hoje, a gente vai dar uma pincelada hoje, mas na semana que vem, para deixar você curioso, a gente vai falar do real significado da mensagem da cruz, que é o nosso objetivo. Versículo 22. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos, ou os gentios, procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo, em algumas traduções, vergonha. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Novamente está lá o poder de Deus. E depois Paulo continua falando sobre isso no capítulo 2, nos versos 2, 4 e 5. Separei esses versículos. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha o que Paulo fala. Eu decidi nada saber entre vocês a não ser uma coisa só: Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. Fico imaginando desse nada aí, pode ter um monte de coisa, né?
E, infelizmente, ainda tem. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Não tentei enganar ninguém e nem persuadir ninguém a acreditar em mim. Muito pelo contrário, não sou eu quem convenço. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. E eu não usei de toda a sabedoria que Deus me deu, de toda a sabedoria que este mundo me deu, para tentar de alguma forma enganar vocês. Eu simplesmente preguei Cristo crucificado. Eu simplesmente preguei o Evangelho. Mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então Paulo está pregando e iniciando uma carta de repreensão, uma carta de exortação, e a forma que ele inicia a carta é ele lembrar do Evangelho, lembrar da mensagem da cruz. E é isso que nós precisamos fazer hoje como igreja, e é isso que eu quero trazer para vocês, lembrar do que significa verdadeiramente, ou que deveria significar verdadeiramente a cruz para nós. Porque ela pode significar tantas outras coisas, não é? Nós cristãos modernos, às vezes achamos que a cruz é apenas uma joia para representar a nossa fé. Uma coisa para pendurar no nosso pescoço, ou um amuleto para a gente usar, que nos dá proteção. E a Bíblia, num momento, fala que esse símbolo significa tudo isso. Mas a gente muitas vezes acredita nisso. Os cristãos modernos, muitos deles acreditam nisso. Que é um símbolo de proteção, um símbolo que manifesta a minha fé. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A cruz pode estar pendurada no seu pescoço, mas se ela não entrou no seu coração, a mensagem da cruz não entrou no seu coração, isso ali não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Não estou dizendo que você não deva usar. Use, mas mais do que usar isso como um símbolo daquilo que representa a sua fé, deixa essa mensagem entrar no seu coração. Porque a mensagem entrando no seu coração vai promover muito e muito fruto. Tem outras formas também. Camisetas, tatuagens, no carro, né? Quantas aqui já viram uma cruz no carro, ou outra mensagem, ou por exemplo, foi Deus que me deu, nada contra, não estou criticando, mas aí a gente vê de vez em quando uma barbeiragem no trânsito, e aquele xingamento, e aqueles palavrões, e aí em vez de estar testemunhando de Cristo, está envergonhando a cruz, está envergonhando o Evangelho. Infelizmente isso acontece muito, mas não tem nada errado você usar também. É que o sentido de usar talvez não seja aquele que você está pensando ser o correto. E é sobre isso que a gente está tentando explicar para você. Você pode fazer isso, não tem nada de errado fazer isso tudo que você, usar essas coisas. Mas não acredite que isso seja uma forma, por exemplo, de evangelizar. A melhor forma de evangelizar a outra pessoa é o bom testemunho que você dá. Deus nos deu o Espírito Santo, e ao Espírito Santo deu uma capacidade para nos fazer testemunhas. Esse Espírito Santo, ele tem algumas funções dentro de nós. Não simplesmente dá um poder melhor para que a gente abra a boca e pregue. Não é somente isso. Isso também acontece. Mas muito mais do que isso, o Espírito Santo quer promover em nós transformação, mudança, que a mensagem da cruz iniciou nas nossas vidas, quando a gente se converteu, e a gente vai caminhando. Pode ver que ele fala ali no versículo, não lembro agora se é o versículo 18, nós que estamos sendo salvos, é uma continuidade. A salvação é algo que está contínuo nas nossas vidas, está acontecendo nas nossas vidas. É mais ou menos dizer que nós estamos sendo santificados em Deus, e é esse testemunho que vai promover luz na vida das pessoas. Não é uma tatuagem que você usa, não é uma camiseta, e não é um adesivo num carro que vai promover esse testemunho, mas é a vida transformada que você tem. Tem outras também. Muitas vezes você acredita que a cruz representa um lugar de adoração. E você muitas vezes entra numa igreja, e porque tem uma cruz, você entra numa igreja, ou entra num local como esse, simplesmente porque tem uma cruz. E você acredita que, por ter uma cruz, aquilo ali significa uma igreja. Né? E a gente já explicou isso várias vezes para você, que a igreja não é essas quatro paredes aqui, né? Não são esses lugares. A igreja é a reunião dos santos, é quando o povo se reúne em torno do nome de Jesus. Mas tudo bem, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, nem sempre um lugar que tem uma cruz significa um lugar que seja cristão, porque se não é pregado o Evangelho, não é
um lugar de adoração. E se não é pregado o Evangelho, não é um local de igreja. Se nós não estamos reunidos em torno do nome de Jesus, talvez estejam reunidos em nome de líderes cristãos, em nome de sacerdotes, em nome de pastores, estamos reunidos por causa deles e não por causa de Jesus, isso não transforma aquele lugar numa igreja e pode ter 300 cruzes lá dentro. Ou todos os outros objetos, pode ter até uma Bíblia aberta, mas se ela não é lida e não explicada de maneira expositiva e de maneira correta, talvez não seja um lugar de adoração. Talvez não seja um púlpito, né? No sentido bíblico da palavra. Tem outras coisas que podem representar. Aí, 5 nações escandinavas que têm uma cruz na sua bandeira. Elas têm uma cruz na sua bandeira porque um dia essas nações foram cristãs e não mudaram a bandeira. Mas esses locais aí, essas 5 nações representam o maior número de ateístas, de ateus, né? Ateus da Europa, esses 5 países aí. Ele tem uma bandeira, mas isso não quer dizer que as pessoas que moram nesses lugares são cristãs. Muito pelo contrário. O maior número de ateus da Europa estão nesses 5 países aí. Incrível, né? Mas muitas vezes uma cruz não representa aquilo que deveria representar. A gente pode lembrar a cruz também, elas são usadas para outras coisas. Por exemplo, a gente lembra de hospital, a gente lembra de ambulância. Tem uma cruz lá. E isso é uma representação legal, muito legal. E tem uma aqui que eu fiz uma pegadinha para um irmão nosso aqui, porque uma cruz pode representar, por exemplo, uma banda de rock também. Aí, Renato? Né? O que esse nome significa? Em grego, né? Stauros, é cruz em grego. Fiz uma homenagem para ele, pensei que você estaria aqui hoje cantando. E pode representar essas coisas e muitas outras coisas. Mas também pode representar coisas ruins. Imagina falar de cruz. E assim ainda, com essa imagem pegando fogo para negros no sul dos Estados Unidos. Que vergonha para o Evangelho. Você pode perceber que uma cruz é usada muitas vezes para envergonhar o Evangelho? Está aí. Um dos grandes sinais disso tudo. Tem outro aqui também. E se você já gosta de filmes de terror, eu não aconselho você a ver filmes de terror. Mas você vai encontrar muitos exorcistas lá usando cruz. E acredita que uma cruz vai expulsar um demônio. Né? E muitas vezes a gente vê lá esses filmes aí, você vai ver o cara levando um pau ainda do inimigo. Porque não tem poder nenhum sobre a vida dele. Como a gente cantou aqui, é o nome de Jesus que tem poder. Então ela pode representar medo, terror, perseguição, abusos e guerras, infelizmente. Então tem vários significados para os cristãos, a cruz. E talvez não seja o significado verdadeiro, infelizmente. Mas o que essa foto representa para os primeiros cristãos? O que ela representava para os primeiros cristãos? A igreja primitiva, o que elas entendia acerca da mensagem da cruz? E é muito diferente, talvez, do que nós estamos entendendo isso. Do que nós entendemos hoje como igreja sobre a mensagem da cruz. E é sobre isso que a gente quer terminar. E é esse o ponto que a gente quer chegar com vocês. Essa reflexão vai chegar a um certo lugar. E é fazer com que a gente volte a entender a mensagem da cruz como os primeiros cristãos entendiam, como os irmãos em Coríntios entendiam, e como eles foram chamados a atenção por Paulo e voltaram a pensar sobre isso. Como aqueles primeiros irmãos, eles receberam a mensagem do Evangelho e entendiam qual era a mensagem da cruz, o que significava verdadeiramente a cruz para eles. E por quê? Por que Jesus morreu pregado numa cruz? Tem significado, tem importância, aquilo ali tem um real significado para aquela igreja. Aqueles primeiros cristãos entendiam aquilo, e aquilo tinha valor para eles, e não somente tinha valor, eles entendiam que aquilo ali mexia tanto com eles, que era a causa de eles muitas vezes não se envergonharem, apesar da cruz ser uma vergonha, de eles não se escandalizarem, apesar da cruz ser um escândalo, de eles não se tornarem ou serem taxados como loucos no mundo, porque a cruz para uns era uma loucura. E a gente vai falar sobre tudo isso, para chegar num ponto, tentar fazer com que essas ideias converjam para o entendimento real daquilo que a Bíblia fala sobre a cruz. Porque a gente é
tão superficial em falar algumas coisas. Por exemplo, muitos de nós acreditamos que a cruz é um meio para a gente chegar no céu. A Bíblia não fala sobre isso. E não dá esse entendimento para a cruz. E ela não é um meio para isso. Muito pelo contrário, não é essa a ideia original da mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz. Mas a gente acredita que, por exemplo, a cruz é um lugar onde eu vou lá, um símbolo da qual eu me ajoelho e consigo orar. E quando eu oro na frente da cruz, ou eu trago a memória que eu devo orar, e por isso que eu tenho que ter uma cruz, ou realmente eu preciso daquilo e só acredito que aquilo ali tem um poder diferenciado quando eu vou naquele lugar que tem uma cruz para orar. Queridos, o poder não está naquilo ali, o poder está no Espírito que entrou dentro de você, ou deveria ter entrado dentro de você quando você se converteu. E aquilo ali é esse poder que vai transformar as nossas vidas. E você não precisa de um símbolo ou de algo que você te lembre. Se o Espírito de Deus está em você, e se você é filho de Deus, as portas se abriram para você ter relacionamento profundo e íntimo com Deus. Mas antes de tudo, por isso que tem esse título, uma maldição, um escândalo, a gente vai entender aquilo que Paulo falou ali no versículo 23, que ele fala que é um escândalo para os judeus, ou uma vergonha, depende da tradução, e uma loucura para os gregos. Gregos porque a cidade de Corinto ficava na Grécia, mas essa loucura não é somente para os gregos, mas é para todo o mundo gentílico da época, não judaico da época. E nós vamos falar sobre isso. Hoje vamos falar a ideia, por que é uma vergonha, uma maldição para os judeus. E semana que vem nós vamos falar por que é uma loucura ou uma forma de condenação para a morte para o mundo gentílico. Porque esses dois entendimentos, sabendo que aquele povo que estava se convertendo, aqueles primeiros cristãos que estavam se convertendo, eram judeus, e depois foi vindo os gentios, eles entendiam dessa forma. Mas quando eles realmente receberam a mensagem do Evangelho, esse entendimento convergiu para uma verdade que realmente mudava e mudou a vida deles e mudou a história deles com Cristo. O que a cruz representava para os judeus, né? Uma maldição, um escândalo. E eu vou ler essa passagem aí de Deuteronômio, capítulo 21, 22, versos 22 e 23. Isso faz parte da Torá, da lei judaica. Quando você fala lá a lei, você lê na sua Bíblia, no Novo Testamento, dos Evangelhos, Paulo fala muito sobre lei. Essa ideia da lei está no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros da Bíblia, são 613 mandamentos, e esse mandamento também estava lá. E estava dizendo o seguinte: se um homem culpado de um crime, que mereça a morte, preste atenção, um homem culpado de um crime que mereça a morte, for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Toda essa parte aqui vai convergir no final. Mas a gente queria que prestasse atenção da ideia da maldição. Depois Paulo vai falar sobre isso também em Gálatas, que ele vai dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em primeiro lugar, era uma maldição. Então tu imagina um povo que acreditava que a justificação era por obras, que acreditava que a justificação é pelo cumprimento da lei. Eles entendiam que eles não tinham capacidade, e por mais que eles tentassem, eles não cumpriam os 613 mandamentos da lei, mas eles tinham um coração voltado para tentar cumprir. E eles acreditavam verdadeiramente que eles eram justificados porque eles traziam com ele essa ideia de querer cumprir, ou de fazer, ou ter zelo pela lei. Aí tu imagina, esse povo tem uma promessa, a promessa do Messias, a promessa do Cristo, a promessa do Rei que viria. E esse povo, um domingo antes daquela Páscoa, recebe o Senhor Jesus entrando num jumentinho, filho de uma jumenta, na cidade de Jerusalém.
As pessoas pegam ramos porque elas lembram do salmo e da promessa, e elas começam a cantar uma música, um salmo, uma música, Roshaná, ou seja, vem e salva-nos, ou na nossa ideia, na nossa tradução, Hosana nas alturas. Alguns dias depois, naquela mesma semana, aquele rei é crucificado. A sua acusação, porque a cruz recebia uma acusação, uma placa em cima da cruz tinha a acusação: esse homem está sendo crucificado por um motivo. Qual era o motivo? Jesus, o Nazareno, rei dos... Essa é a maldição, e esse é o escândalo. Essa é a vergonha deles. Como assim o meu rei, o meu Senhor, o Messias prometido, está morrendo numa cruz como um criminoso? Está morrendo numa cruz, morrendo com a morte dessa vergonhosa e escandalosa, como um criminoso? Como assim? Isso para eles era difícil demais de acreditar. Mesmo assim, 50 dias depois daquilo, os judeus e de muitos lugares do mundo voltam para Jerusalém para comemorar outra festa, não agora a Páscoa, mas a Pentecostes, e eles chegam em Jerusalém, e aí veem homens galileus, cheios do Espírito Santo e pregando em outras línguas, e eles ouvem aqueles homens pregar nas suas línguas originais, dos lugares onde eles vêm, e eles começam a ouvir falar, e eles já sabiam da história, porque quantos deles tinham subido para Jerusalém, alguns 50 dias antes, para comemorar a Páscoa, porque era normal judeus ortodoxos, muito religiosos, subirem a Jerusalém. Eu falo descer, depois eu falo subir porque é um monte, né? Pelo menos 3 vezes no ano: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas agora tem algo diferente. E não é uma pregação de sabedoria humana, mas é uma pregação cheia do Espírito Santo, e aquele mesmo Espírito Santo que está usando aquele poder para ministrar ao coração deles, também está convencendo eles. Tanto que eles perguntam para Pedro: e o que nós faremos agora, irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos, crede no Evangelho, sede batizados em nome de Jesus e recebereis o Espírito Santo. Essa é a pregação de Pedro, a resposta de Pedro. E muitos daqueles homens se convertem, e a Bíblia fala que são 3.000 homens que se convertem, judeus, todos eles que acreditavam que a cruz era uma maldição. Como assim? O meu Messias morreu numa cruz. E eu vou explicar para vocês por que era vergonhoso também. E a ideia da Deuteronômio, não somente por causa da lei, não somente por causa do descumprimento da lei, não somente porque descumprir um artigo da lei trazia maldição, e muito mais porque a lei dizia que aquilo ali era uma maldição, não somente para a pessoa, mas também seria uma maldição para a terra, se eles deixassem aquele homem pendurado. Era comum naquela época, os romanos faziam assim. Jesus só foi tirado do madeiro, só foi tirado da cruz, porque o outro dia era um grande sábado. É questão minha, eu não acredito que seja um sábado normal, porque grande sábado, quando a Bíblia fala, é porque é um feriado, é a mesma palavra no hebraico. E é dia de descanso. A palavra Shabat, ou sábado, para eles é descanso. Pode ser feriado ou pode ser o sábado da semana, tanto faz. E aí ele é retirado do madeiro, e ele só é enterrado porque José de Arimateia intervém. Porque alguém criminoso, alguém morto pelos romanos por qualquer crime, seja ser ladrão, ou seja ser assassino, ou seja rebelde, ou por qualquer crime que Roma desejava matar ou matava, eles não eram enterrados. Eles eram colocados num lugar chamado Gena, ou Gina, ou Gina, na nossa ideia, né? Usar o G seria Gina, que em muitas traduções nas suas Bíblias está escrito ali inferno. Isso é um lugar que existia, é uma redução de um nome, Ge-ben-Rinom, ou Vale dos Filhos de Rinom. É o mesmo lugar que Acais sacrificava crianças para Moloque.
E é um lugar onde o fogo, Jesus fala sobre isso, o fogo ficava, era usado, ali era um lixão onde ficava carcaças de animais e carcaças de assassinos, de pessoas que não tinham dignidade para serem enterradas. Porque para eles o enterro, a sepultura é muito forte, é muito importante e tem significados muito importantes. A gente vai até falar sobre isso em outra pregação. Até falei de manhã, se você já viu em algum filme, ou já viu e já entrou em algum cemitério judaico, você vai ver que em cima das sepulturas não é colocado flores. Alguém sabe o que é colocado? Não? De manhã o pessoal sabia. Porque lembrou do filme do Lista de Schindler. Alguém lembra desse filme? No final, no seu túmulo, aquelas pessoas que foram salvas por ele, o que eles fazem? Eles levam o quê? E botam uma pedra em cima do túmulo. A ideia da pedra é trazer a memória, trazer a lembrança àquela pessoa. Só é quando você entra num cemitério e tem muitas pedras, é porque aquela pessoa tem uma família muito grande e ela foi uma pessoa muito importante para muita gente. Esse é o significado daquilo, para que a memória dela jamais seja esquecida. E talvez seja por isso que Jesus, antes de morrer, ele fala para os discípulos: fazei isso em memória de mim. E lá Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 11, anunciais a minha morte até que eu venha, porque os judeus fazem isso também para trazer a memória e fazer com que seja lembrado do dia da ressurreição. Porque pessoas boas, para eles, né, por causa do cumprimento da lei, pessoas boas que fazem boas obras merecem ressuscitar no último dia. É a religião deles. E essas pessoas eram colocadas ali. E é como o meu Messias, o Messias que é promessa, vai morrer numa cruz, de maneira vergonhosa, escandalosa. Existia uma vergonha ainda maior, a gente vai falar um pouco semana que vem também. Grande maioria daquelas pessoas que eram crucificadas, eram crucificadas nuas. A gente vê lá a figura, né, ele tapado lá, mas geralmente eram nuas. Olha o tamanho da vergonha maior. E aquelas pessoas às vezes demoravam dias para morrer, 2 ou 3 dias para morrer, e ficavam penduradas lá. Aquilo ali para os judeus era escandaloso. Porque segundo a lei dizia, não deixe pendurado naquela noite, tire antes, mas os romanos não deixavam. Os romanos só permitiam quebrar as pernas para morrer antecipadamente, se fosse no caso de um sábado, por exemplo, em respeito, um pouco de respeito que eles tinham pela lei judaica. Mas se não, a pessoa ficava lá e virava comida, muitas vezes, né, de animais, de abutres. E quando eram tiradas das cruzes eram colocadas no Guina ou no Guena, infelizmente. Então para eles era muito perigoso, é muito difícil entender isso. Se não fosse pelo poder do Evangelho, eles não entenderiam isso. Mas isso depois traz um entendimento para eles do porquê. E lá o autor de Hebreus escreve aos Hebreus dois versículos muito interessantes. Primeiro ele fala da fé, dos heróis da fé, e ele fala, esses heróis da fé são testemunhas daquilo que haveria de vir, e já que vocês estão diante de tantas testemunhas, permaneçam firmes, e sempre com os olhos fitos, a parte A desse versículo, sempre com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa. E aí depois ele escreve isso. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E depois, um pouquinho depois, ele fala ainda: portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Esses 2 versículos já vão ser um spoiler pelo grande significado da cruz para nós, e do grande significado da cruz para eles, porque eles tinham uma esperança: o meu rei vai trazer o reino, a presença, vai governar, e essa era a esperança deles. Como assim o meu rei, que vai trazer o reino, que vai trazer a verdade, aquilo que os profetas profetizaram durante milênios,
vai morrer numa cruz. E por muitos deles acabaram se convertendo mesmo quando ouviam a mensagem do Evangelho, e não somente da morte de cruz, mas depois da ressurreição, do entendimento da abertura desses novos céus e nova terra, e dessa nova vida que nós precisamos viver, porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, a vida, porque a maldição representa, na lei, morte, e a bênção representa vida. Opa, ele morreu, se tornou maldito, mas ele também ressuscitou. Como isso pode acontecer? Só por um motivo: se ele, sendo justo, morreu, ele não se tornou maldito, mas sim levou a maldição de alguém. E se ele levou a maldição de alguém, foi dos pecadores. É por isso que Paulo, logo depois, lá no final desse livro, vai dizer: porque Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme diz as Escrituras, mas as Escrituras não tinham sido escritas ainda, o Novo Testamento. Então isso está no Velho Testamento. Ele está dizendo, isso já estava escrito que ia acontecer. E esse entendimento surge no coração deles. E depois ele fala: e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele levou sobre si as nossas maldições, mas ele trouxe também a oportunidade de nós vivermos a nova vida trazida pelo reino de Deus. E para encerrar, queridos, eu queria trazer uma frase de um teólogo que eu considero muito, para mim, um dos melhores teólogos da atualidade, ainda vivo, né? E ele fala em cima de uma oração que a gente faz sempre, né? Ou a cristandade faz sempre, que é a oração do Pai Nosso. E ele dá significado para essa oração na cruz. Ele diz, né? O Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. E esse homem escreve: a crucificação foi a resposta chocante para a oração que o reino de Deus viria na terra como é no céu. Esse é o princípio do entendimento da cruz para os judeus. Aqueles judeus da igreja primitiva que estavam se convertendo, que tinham a cruz como uma coisa maldita, e maldito é aquele que for pendurado na cruz, ou maldito aquele que for pendurado no madeiro, como diz o versículo. Agora eles começaram a entender: não pode ser o meu rei? Sim, pode. E qual é o entendimento disso tudo? Aqui está o cumprimento chocante disso tudo. A cruz é a forma pelo qual nós podemos entrar no reino. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos o Evangelho. Por que Cristo morreu? Simplesmente para te levar para um lugar, simplesmente para te salvar, simplesmente para dizer para você que você agora já vai para o céu se você morrer? Não, não é isso. Mas é uma oportunidade de dizer, quando Jesus ora, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu, agora. Então, quando eles entenderam isso e se convertiam, eles diziam: agora eu já tenho que viver o novo de Deus, porque a vida já me foi concedida pelo poder da cruz. A vida já me foi dada. E se a vida me foi dada, eu tenho que rejeitar, renunciar às coisas que me atrapalham de alcançar essa novidade de vida. É por isso que Jesus disse: aquele que não carregar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Todos os dias, como disse Jesus, nós devemos pegar a nossa cruz e ir após Jesus. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que o N.T. Wright quer dizer? O que a mensagem da cruz queria dizer na cabeça dos judeus quando eles entendiam o Evangelho? Jesus foi crucificado, Ele é o meu rei e meu Messias. Isso significa o seguinte: eu também fui crucificado com Ele. Eu estou naquela cruz junto com Ele. Eu preciso tomar e renunciar às coisas desse mundo. Eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso renunciar a essas coisas. E preciso viver como um ressurreto, assim como Ele é. Eu preciso viver em novidade de vida. Vamos colocar de pé.
Nós vamos cantar. É a mesma da manhã, né? É, né? Então nós vamos cantar antes. De manhã eu não estava preparado. Aí eu orei antes. Mas eu gostaria de cantar essa canção antes. Faça a reflexão na letra dessa música. É uma música muito conhecida, muito antiga, e você vai conhecê-la. Então, mas faça uma reflexão. Não cante por cantar. Não cante porque você lembra ou porque você acha a letra bonita. Mas cante pensando no que você está cantando. Para que essa mensagem entre no seu coração e promova vida, transformação, mudança. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e dor. Essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer Eu a vou proclamar. levarei Eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pai, nós te agradecemos. O Senhor suportou a desonra, a vergonha, um escândalo. O Senhor levou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados, por amor.
tua igreja não se esqueça dessa mensagem. Que a tua igreja não se esqueça do que o Senhor fez. Que a tua igreja, diante das fábulas, dos falsos evangelhos, das promessas de prosperidade, das promessas de crescimento individual, as promessas de ganhar e conquistar este mundo, se esqueça do que porque ela é igreja. E se ela é igreja, é porque essa cruz, essa mensagem alcançou ela de alguma forma. Que essa mensagem seja relembrada e entre no nosso coração todos os dias. Que cada um de nós tomemos a nossa cruz e possamos ir após Jesus. Que nós venhamos a entender que Cristo foi crucificado e nós com Ele também fomos. Que Cristo ao terceiro dia ressuscitou e nós com Ele também fomos. E isto é o poder de Deus, que nos dá capacidade no Espírito de Deus, que nos enche de viver em novidade de vida, conforme Ele nos ensinou. Que se alguém nesse lugar hoje, Senhor, ouviu essa mensagem pela primeira vez, ou talvez ouviu, mesmo estando em outros lugares, em outras igrejas, e já tenha ouvido tantas mensagens, mas ouviu na íntegra essa mensagem pela primeira vez, e talvez hoje entendeu porque foi convencido pelo Teu Espírito, eu te peço que o Senhor faça ter valor no coração dessa pessoa essa mensagem, e que ela, na continuidade da salvação que o Senhor promove em cada um de nós, ela cresça em Cristo Jesus, desenvolva relacionamento contigo e possa viver em novidade de vida. Sobre nós e sobre a tua igreja, sobre aqueles que creem, novos céus e nova terra já foram feitos. Somos embaixadores de um reino. Sejamos nós então luz para este mundo, não carregando uma cruz no peito simplesmente, não usando um adesivo de carro simplesmente, não. Isso também pode acontecer, mas que isso seja usado para complementar um testemunho de vida que eu já vivo pelo poder do Espírito. Que o Senhor abençoe a sua igreja nisso. Que essa mensagem produza muito fruto no coração de todo aquele que crê que Jesus é o Cristo de Deus, que não há outro além dele, e ele é totalmente suficiente para nos salvar. E a sua obra da cruz trouxe justificação, remissão e perdão para todo aquele que nele crê. Louvado seja o teu santo nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Dois avisos rápidos. 3, na verdade, né? Os jovens estão fazendo alguma coisa, a gente vai anunciar durante a semana para eles arrecadar fundos para irem para o retiro. Talvez seja no domingo que vem, uma cantina, eles estão pensando em alguma coisa. Temos no dia 17, se me perco. Dia 17 de dezembro nós temos uma cantata de Natal. E eu acho que todos vocês estão ensaiando, né? Porque estava linda a última música aí. Não é? Dá para botar todo mundo para cantar, não dá? Estava bom, né? Até eu acho que eu cantei bem também, né? Será que eu estou aprovado para participar? Não? Muda de assunto, tá bom. Vamos falar do outro recado. No dia 26 de novembro agora, nós teremos batismo no culto da manhã. Então, aqueles que são candidatos ao batismo, aqueles que vão se batizar, a gente vai ter uma reunião semana que vem. E a gente vai marcar, vai fazer um grupo com o nome de vocês, a gente tem o nome de vocês já, e vai combinar o horário para a gente se reunir semana que vem para tirar todas as dúvidas suas, né? E a gente conversar um pouquinho mais sobre o batismo. Vai ser o pastor Marconi que vai fazer. E aqui, se tem alguém aqui que ainda não desceu as águas de batismo e deseja descer as águas de batismo, nos procure pelo WhatsApp da igreja, ou nos procure agora diretamente para falar: eu quero, pastor, me batizar.
que a gente vai organizar também. E você também vem na reunião de semana que vem, no dia 26, pode descer as águas de batismo, tá bom? Esses são os recados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda a paz. Que o Senhor encha a tua semana da sua graça. E que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, durante essa semana toda, produza fruto na sua vida. Frutos para o louvor da glória do Senhor. Tenha uma semana abençoada, meu irmão. Vá em paz, que Deus te abençoe. Não esquece de dar um abraço bem forte no seu irmão. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.